Sejam bem-vindos à Vida Natural. Dando continuidade na leitura do livro Vida Natural. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Nesse intervalo, o estômago efetuará sua obra, estando então em condições de receber mais alimento. Em caso algum, devem as refeições serem regulares. Se faz o almoço ou 1 a 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo recargo, pois não dispôs ainda o alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para o novo trabalho. Assim, é sobrecarregado o organismo. Tampouco deve ser as refeições retardadas 1 ou 2 horas para se acomodarem às circunstâncias ou para terminar certa porção de trabalho. O estômago pode alimento na ocasião em que está acostumado a recebê-lo. Retardado este tempo, diminui a vitalidade do organismo, alcançando final um nível tão baixo que o apetite desaparece inteiramente. E se é tomado alimento, então o estômago acha-se incapaz de cuidar dele devidamente. O alimento não pode ser convertido em sangue bom. Se todos comessem em período regular, não provado coisa alguma entre as refeições, estaria disposto para as suas refeições, encontrando no comer uma satisfação que lhe recompensaria o esforço. Poucos são os que têm força moral para resistir à tentação, especialmente quando o apetite é para praticar a renúncia para alguns, e demasiado forte para ser resistida à tentação de ver outros tomar a terceira refeição. Imaginam estar com fome quando essa sensação não é um pedido do estômago para se alimentar, mas um desejo da mente que não foi fortalecida mediante princípio firme e disciplinada na negação própria. Os muros do domínio próprio e da restrição própria em nenhum caso devem ser enfraquecidos e derrubados. Paulo, o apóstolo aos gentios, diz: subjugo o meu corpo e produzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Os que não vencem em coisas pequenas não terão poder moral para resistir às tentações maiores. Por conselhos de Deus, vemos que as refeições deveriam distribuir-se durante o dia de seguinte maneira: uma seria a primeira, segunda e terceira, com 5 a 6 horas de intervalo. Digo a vocês que estão aqui escutando o vídeo e lendo comigo: dar esse intervalo entre as refeições, tudo depende de cada pessoa, porque nem todos conseguem fazer isso. Muitas pessoas comem muito pouco na refeição e não conseguem ficar de 5 a 6 horas sem comer nada nesse intervalo. Mas se vocês puderem fazer 3 refeições por dia, determinando os horários e dando um intervalo no mínimo até de 4 horas, isso vai ajudar muito, visto que aqui é um conselho, mas como eu já falei, cada um sabe de si e eu creio que pedindo ajuda para Deus, Ele vai orientar qual é a maneira melhor para cada um.
O que comer em cada refeição? Sob certas circunstâncias, talvez alguma pessoa tenha necessidade de uma terceira refeição, e esta, porém, se é que deve mesmo ser tomada, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Para a primeira e a segunda refeição, o que comer e como comer? O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos e de grande valor, e deve ser recebido com sabedoria de Deus. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimento. A fermentação. O sangue fica contaminado e o cérebro confuso. O hábito de comer em demasia ou de comer demasiada variedade de alimentos na mesma refeição causa frequentemente dispepsia sério, dano e assim causando aos delicados órgãos digestivos em vão protesta o estômago e apela para o cérebro a fim de que raciocine da causa para o efeito. A quantidade de excessivo de alimento ingerido, ou a sua combinação imprópria, faz a sua obra prejudicial. Em vão dão sua advertência, os avisos desagradáveis, o sofrimento e a consequência. A doença toma o lugar da saúde. Quanto menos condimentos e sobremesas forem postos em nossas mesas, melhor será para todos os que participam do alimento. Todo alimento misturado é complicado, é prejudicial à saúde do ser humano. Os mudos animais jamais comeriam misturas com as que muitas vezes são levados ao estômago humano. O alimento requintados e complicadas misturas são destruidoras da saúde. Vossa família tem participado grademente de alimentos cárneos e as propensões animais têm sido fortalecida ao passo que o intelecto se tem enfraquecido. Somos constituídos daquilo que comemos e se vivemos largamente de carne de animais mortos, havemos de partilhar de sua natureza. Tendes animado a parte mais grosseira de vosso organismo, ao passo que a mais refinada se tem enfraquecido. Não deve haver grande variedade em cada refeição, pois isto incita ao excesso na comida e produz má digestão. Não é bom comer verduras e fruta na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outra. O cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados da mesma maneira não devem aparecer à mesa, refeições após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com mais prazer e o organismo mais bem nutrido quando é variado. Devemos observar a ciência de combinar os alimentos. Uma advertência já foi citada: frutas e verduras devem ser usadas separadamente. A primeira refeição deve ser mais substancial. É costume a norma da sociedade tomar um de jejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago na ocasião de jejum. O estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição do dia.
O hábito de tomar um de jejum insuficientemente é um lauto almoço. É errado. Fazei o vosso de jejum corresponder mais aproximadamente às refeições mais liberal do dia. Então, aqui foi mais uma parte do livro. Outra coisa que digo, como não é para comer as frutas e a verdura na mesma refeição, depende, isso varia de pessoa por pessoa. Eu digo por mim mesmo que eu posso comer frutas, primeiro as frutas, depois comer as verduras e fazer o meu almoço e me sinto super bem. Então, cabe a cada um de nós ir testando o que o nosso organismo aceita, o que ele não aceita, o que faz mal para um, não faz mal para o outro. Então, espero que você possa aproveitar essa leitura, porque tem muita coisa boa aqui. Seja você um anjo da esperança e compartilhe esse vídeo. E fique à vontade para curtir, para compartilhar, para se inscrever. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.